Good morning, my darlings. Hello, how are you? I'm fine, and you? Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Como foram de recesso? Hoje nós estamos começando uma nova etapa, né? Mesmo com esse distanciamento, né? Mesmo não sendo como a gente gostaria de ser, nós temos que fazer da melhor forma possível, ok? Então hoje nós vamos começar mais um capítulo do módulo 1 de vocês, tá bom? Módulo 1, English, Chapter 3, Informal Language, pages 8 and 9. Nesse módulo, que é a continuação, né, que nós já estamos no módulo 3, nós vamos revisar um assunto muito fácil, né, um dos principais assuntos do inglês, que é o verbo to be, no present tense. Vocês sabem que o verbo to be, vocês estudam ele desde o primeiro ano, só que de maneira suave, né? A partir do quarto e quinto ano, vocês vão trabalhando ele das maneiras mais possíveis. E agora, sexto, né? Fundamental 2 e médio, vocês vão trabalhando todas as formas dele, sabendo o quanto ele é importante, né? Então, o que é o verbo to be? É um dos verbos mais utilizados da língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Não existe uma regra para saber quando ele significa ser e quando significa estar. Por que não é regra? Porque é questão vocabular. Então é preciso compreender o significado da mensagem, que é expressada como um todo, para então entender o sentido da frase. Então, se eu falo I am a doctor, eu tenho que saber que esse am é o quê? Eu sou um médico, não estou um médico. Você não está médico, você se forma e é um médico, ok? O verbo to be ele é classificado como um verbo irregular. Vocês sabem que vocês já estudaram, uma vez que ele não segue regras na formação do passado simples e do particípio passado, que são assuntos que nós vamos estudar nas próximas aulas. Ele também pode ser usado como verbo principal, que é como nós vamos ver hoje, e também como verbo auxiliar de alguns tempos verbais, como o present continuo, como o past continuo e etc. Ok? Come on, vamos lá? Verbo to be. Para fazermos a conjugação de qualquer forma verbal, primeiro nós temos que observar os sujeitos. Quem são esses sujeitos? Eles são conhecidos como subject pronos ou personal pronos, que vocês já estudaram na unidade passada, tá? Com o verbo to be não vai ser diferente. Todo verbo, quando nós falamos de conjugação, nós precisamos juntar os pronomes pessoais com o tempo verbal. Vale lembrar que no inglês os pronomes pessoais, que são os personal pronouns, no singular eles são quem? I, you, he, she, it, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E no plural nós temos a correlação deles, que é o we, you e they. Ok? We para I, you para you e they para he, she, it, terceira pessoa do singular e plural. Observe a tabela a seguir para relembrar esses pronomes pessoais que nós já trabalhamos este ano, inclusive, na unidade passada. Nós temos aí a tabela do subject pronos. Quem são os subject pronos? O I, primeira pessoa do singular, you, terceira pessoa do singular, he, she e it, que são a terceira pessoa do singular. Por que a terceira pessoa do singular? Ele é desmembrado em três. He, ele, she. Ela, he, ele masculino, she, ela feminina e it neutro, que é utilizado para animais e objetos, que significa ele ou ela. Aí nós temos o plural. Quem é o plural? O I, que é o plural de I, e you, que é o plural de you, e o they, que é plural de he, she e it. Aí vocês perguntam, né, quando está na sala, Pro, tem dois you. Claro, porque um you é singular e o outro you é plural. You no singular é você, tu, no plural vocês, vós. Como nós vamos saber isso na frase? Também pela questão do contexto. Ok, meus lindos? Já o verbo to be no simple present, que é a forma que nós vamos estudar agora, ele tem as flexões. Ele se transforma em am, is e are. Então, cada sujeito tem uma forma flexionada do verbo to be no presente simples. Am, is e are.
Não existe uma regra, né? Já falei a vocês, para saber o que ele significa. Então, esse am pode ser sou ou estou, esse is pode ser é ou está, e esse are são ou estão. Depende do contexto da frase. Vamos observar como é que vai ficar isso na tabela a seguir. Nós temos os pronos, o verbo to be e o translate, ok? Então, quem acompanha I vai ser am. Então, I am significa eu sou ou eu estou. Quem acompanha you are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou está, isso é ou está. Por que isso? Porque nós não usamos relativo a pessoas, somente a animais, objetos, cidades, ok? Lugares. Quem acompanha o we are, nós somos ou nós estamos. O you no plural permanece a mesma forma. You are muda a tradução, vocês são ou vocês estão. E o they, que significa que a gente completa com are, eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Ok, meus amores? Isso na afirmative form. Vamos ver abaixo alguns exemplos. I am a doctor. You are an engineer. He is ill. She is a funny person. Observe que é cada sujeito. It is a bicycle. We are friends. You are actors. They are a soccer team. Observe que em cada pronome pessoal existe o verbo to be que corresponde a ele e o complemento da frase, ok? Já na negative form, usamos a forma negativa quando queremos negar algo. Para formá-la, devemos colocar o not, que traduzimos para o inglês como não. Lembrando que a forma mais utilizada é o verbo to be contraído com a partícula de negação not. Então, o am mais not, não existe essa contração. Lembra que eu já falei na sala? Nesse caso, nós vamos contrair o I com o am, que fica I'm, e depois colocamos o not. O que é essa contração? Contração é juntar, né, gente? Juntar, junto e contraio. Is mais not se transforma em isn't. Are mais not se transforma em aren't. Nessa tabela, vocês estão vendo ele com not normal primeiro, certo? Sem a contração. Então, vai ficar I am not, you are not. He, she, it is not. You, we, you, they are not. Observe que nós temos a primeira parte singular, segunda parte singular e a terceira parte plural. Nós não utilizamos mais o artigo a, né? Um estudante. Nós utilizamos o students, que é no plural, exceto it, que ele nem colocou para it, porque it não é pessoa. Então, um cachorro não é estudante, uma mesa não é estudante, uma cidade não é estudante, ok? Já na interrogative form, para fazer perguntas com o verbo to be, nós temos que fazer o quê? Inverter, ou seja, eu troco de lugar sujeito com o verbo to be, ficando assim. Tem aí normal, tá vendo? I am, ele se transforma em quê? An I. You are you? He is he? Is she? Is it? Lembrando que se é uma pergunta, nós temos que colocar a interrogação logo depois. We are, you are, they are se transforma em are we? Are you? Are they? Claro que depois aí vocês colocam a frase. A tabela completa, né, daquilo que nós vimos aí está aí. Nós temos a afirmativa, a negativa e a interrogativa. A forma afirmativa normal e ela contraída. Então, quando eu contraio a forma afirmativa, eu junto I e am.
Então, sempre a primeira letra do verbo vai deixar de existir para contrair na forma afirmativa. Então, I am fica I'm, tá vendo? Eu contraio, eu suprimo, então no lugar desta letra eu tiro e coloco o apóstrofo. Foi a questão da caixa d'água, né? Ninguém fala caixa de água, a gente fala caixa d'água, então a gente suprime, junta para ficar uma palavra só. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your, they are, their, ok? Já na forma negativa, tem a primeira parte, que é logo depois do verbo to be, colocar a partícula not, que é mais simples. E nós temos a contração. O que eu falei agora, o I am not não se contrai, a não ser que eu contraia o I'm e coloque o not depois. Mas essa forma am not não existe contração. Então, se pedir uma forma contraída, vocês colocam ele da mesma forma. Ou a contração I'm e depois o not, ok? Então, you are not, you aren't. Essa contração é diferente da outra, porque eu vou contrair o quê? Verbo e partícula not. Então, eu junto e tiro a primeira vogal do not, que é o O, a primeira e única. Então, sempre nós trabalhamos com a supressão das vogais, ok? He is not fica he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. E they are not, they aren't. Ok? E na forma interrogativa, o que acontece? A inversão. Verbo vem para frente do sujeito. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Por que essa sequência de reticências? Porque vocês têm que completar a frase, ok? Exemplos. Vamos trabalhar alguns exemplos observando ser, estar. I am not. Por quê? Porque não contrai, ó. I am not a doctor. I am not at home. Então, eu não sou médica, eu não estou em casa. Para vocês observarem a diferença entre ser e estar. Is he a soccer player? Is he at school? Ele é um jogador de futebol? É ele um jogador de futebol? Ele está na escola? Já a forma contraída, she isn't my friend, she isn't tired. Ela não é minha amiga, ela não está cansada. Sempre observando que a frase, vocês têm que entender um pouco o vocabulário, como vocês são ensino médio, então vocês conhecem, né, o vocabulário mais simples. What is that? It is a turtle. O que é aquilo? É uma tartaruga. Where is the book? It is on the table. We aren't students, nós não somos alunos. We aren't on the bus, nós não estamos no ônibus. You are great teachers, vocês são ótimos professores. You are hungry, vocês estão com fome. Are they Brazilian, eles são brasileiros? São eles brasileiros? Are they thirsty, eles estão com sede? Então, para vocês observarem que tem que observar o contexto da frase para saber se é ser ou se é estar. Ok, meus amores? A forma contraída que eu falei um pouco mais atrás, que agora nós vamos falar de maneira mais ampla. Né? Em inglês, quando em uma mesma palavra juntamos um pronome, um verbo ou um verbo mais not, né, temos uma forma contraída, que é chamada de contracted form. Geralmente as formas contraídas são usadas em frases afirmativas e negativas. No entanto, raramente elas também podem ser utilizadas em frases interrogativas quando a intenção da pergunta é de confirmar algo. Nós usamos, mas não é tão comum. É como se fosse um question tag, tá? Que vocês ainda não revisaram esse ano. Na forma afirmativa, observe a frase. Eu vou pegar o am e contraio, ó. Sempre suprimo a primeira letra, que é a vogal, ó. Am, fica am. Is, as, are, her. A frase embaixo, I am at home, I'm at home. He is a good dancer, he is a good dancer. They are tired, they're tired. Observe que eu suprimo e coloco o complemento, o restante da frase. É só o problema entre o sujeito e o verbo. Isso na frase afirmativa.
Já na frase negativa, eu contraio quem? Is com not, isn't, are com not, aren't, when, não contrai com not, como eu já expliquei a vocês. Então, he is not a good dancer, he isn't a good dancer. They are not tired, they aren't tired. Professora, eu posso usar as duas formas? Claro, se não pedir que você faça a forma contraída, você utiliza a forma normal ou a forma contraída, tanto das formas afirmativas como negativas. E ele traz a forma interrogativa. Desculpe, tem uma observação. Apesar da existência de it é uma forma contraída que o inglês utiliza, mas não é uma coisa gramaticalmente correta, é mais uma questão para quem usa gírias, né? Não é uma coisa correta. Que é a forma contraída de em, mas not, ela é considerada errada por muitos gramáticos e por esse motivo seu uso não é recomendado. É forma muito popular usada em músicas, né, em conversas informais, não é uma forma correta gramaticalmente escrita, não existe, né? Então, só para vocês saberem que existe, mas não é correto, né? É uma coisa mais que vocês não podem ver em filmes, vocês podem ver em música, né? Vocês escutam muito música, mas não é uma forma gramatical correta. A forma interrogativa tem aí, é somente a forma negativa, só que eu boto na frente porque eu estou confirmando uma pergunta, como se fosse uma question tag. Então, isn't he a good dancer? Ele não é um bom dançarino? Aren't they tired? Eles não estão cansados? É uma forma pouco utilizada, nós utilizamos mais eles nas formas de question tag, ok, meus amores? Vamos ver aqui agora alguns exercícios para ver se vocês relembraram, né, direito o verbo to be. Tony Jonathan from México. Tony Jonathan, nós temos quantos sujeitos na frase? É isso que nós vamos observar. 2. Se é 2, não é he. É they. Qual é o verbo to be que completa they? É o, letra C, are. Mr. Davis tal. Mr. Davis é um nome só. Mr. Davis, he, que completa he, is. Então, a resposta correta é a letra A. Question 3. Sandra and I best friends. Aí vocês vão olhar o I. Nossa, tem I, então eu vou colocar em. Mas tem quantos sujeitos na frase? Sandra e eu. Então, Sandra e eu somos nós o I. Qual é o verbo to be que completa? O we are. Então, a resposta correta é a letra D. Temos que observar tudo sempre. Vamos praticar agora? Hora dos nossos o quê? Exercises, come on? Como vocês não têm book, vocês vão fazer a atividade de vocês no Google Forms. O link vai junto com a aula. Vocês vão fazer, responder. Qualquer dúvida, estou aqui. É só perguntar. Kisses, bye bye. See you next class.